Fala, meu querido! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Está começando mais um episódio do Roots Podcast, o seu podcast agro. Fala, meu povo do agro, tudo bem com vocês? O tema de hoje é armazenamento agrícola, desafios e oportunidades. E para falarmos disso, está conosco aqui Jober Frederico, patense, que reside no Paraná há 6 anos, administrador de empresas que atua no agro há 8 anos e é proprietário da LocaJob, uma empresa que leva soluções nos segmentos do agronegócio, agroindústrias e indústrias. Jober, obrigado, um prazerzão te receber aqui, viu, no Roots. Ismael, o prazer é todo meu. Douglas, como falei aqui nos bastidores, mesmo estando no Paraná, estou muito orgulhoso de conhecer um produto, né, no agro, saindo aqui da minha querida Patos de Minas. Então, o trabalho que vocês têm feito de levar o agro, né, através do podcast, eu acho uma ideia brilhante, eu acho importante, acho que fala muito com a nossa cidade. Desejo, assim, que vocês continuem cada vez mais levando essa informação, mostrando as empresas de Patos de Minas, né, da região, e a importância que ela tem para o agro, para o Brasil e para o nosso dia a dia. Maravilha, Job. Nós que agradecemos, é Obrigado. exatamente isso. O nosso objetivo, quando a gente criou o projeto, é poder disseminar informação, democratizar a informação, fortalecer o nosso agro, e é isso que a gente tem feito aqui semana após semana. Já vou passar direto a bola para você já, Job, para a gente já entrar no tema sobre armazenamento, sobre... a gente estava falando aqui já antes das câmeras aqui do desafio que a gente tem no Brasil, né, agrícola, a parte de armazenagem, principalmente de grãos. Mas conta um pouquinho da sua história, Job. Você tá lá pro Paraná, já tem 8 anos. O que você foi fazer no mundão de lá? Como é que você entrou? Um administrador de empresas entrou no ramo agro e já não saiu mais nessa grande locomotiva do Brasil. Conta um pouquinho da sua história para nós. O Douglas, essa é uma pergunta que a minha mãe me faz às vezes. Ela fala, meu filho, como é que você foi parar no agro, né? A gente, o Ismael mesmo, a gente nos conhece de outros momentos na vida, né? A gente, aqui em Patos, teve outras caminhadas e tudo. Foi na época da viola ou não? Na época da viola, Aí sim, né? Na ó, época da viola a gente já teve alguns contatos. A aí, viola né? sempre trazendo bons momentos. Bons momentos, Conexões, excelentes né? momentos, né? Mas eu digo sempre o seguinte, o vendedor, ele é um vendedor. Não importa o que ele vender, né? Então, sempre que você colocar alguma coisa na mão dele, ele vai estudar e vai tentar vender aquilo da melhor forma possível. Então, eu sempre me considerei um vendedor, né? Sonhador, vendedor. E em busca dessas oportunidades, num determinado momento da minha vida, eu fui convidado para fazer uma prospecção para uma empresa que é de Patos de Minas, que é a Engeman. O Magno, que é o nosso diretor, me convidou para que eu fizesse uma prospecção de negócio a nível Brasil para ele. E eu, para ser muito sincero, eu não sabia nem o que essa empresa fabricava, né? Mas ele me viu na minha pessoa uma oportunidade de me lapidar e para que eu pudesse, sim, desbravar esse Brasil, né? E a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou no Matopiba, né, que eu falei, né, Ismael? A gente, em busca ali de conhecer todo o trabalho que a Engeman realizava, eu fui para o Matopiba e chegando no Matopiba eu me deparei que a maioria dos proprietários daquelas terras eram do sul. Então, ou eram gaúchos, ou eram paranaenses. E eu não conseguia falar com os proprietários, né? Eu falava, às vezes, com os gerentes das unidades ou com algum responsável e sempre me remetia, pô, então eu preciso evoluir para que os negócios que a gente trabalha, o valor agregado é um pouco alto. Então, às vezes, a gente não consegue, em uma primeira visita, conversar e mostrar todo o potencial que a gente pode ajudar nos projetos daquela unidade. E tomamos a decisão de fazer o mesmo trabalho que a gente estava fazendo no Matopiba, fazer no Rio Grande do Sul, na região do arroz. E de lá a gente mapeou o arroz no Rio Grande do Sul, rodou praticamente o Rio Grande do Sul todo, e veio subindo até chegar no Paraná com as cooperativas. Então a gente tem um trabalho grande com as cooperativas do Paraná, e eu optei por colocar a minha base em Londrina. E me sinto muito feliz com aquela decisão. Há 6 anos eu moro em Londrina, né?
Então, constituir ali os meus negócios, os meus parceiros, né, as minhas novas amizades, os meus novos negócios. E eu acho que sim, hoje a gente pode falar que está num momento para receber tudo isso que a gente plantou, sabe? Então, hoje a gente diz assim que toda essa caminhada que a gente veio até chegar hoje e dizer que a gente pode ter uma pequena parcela em ajudar ali o agro, em ajudar a colocar a refeição na mesa do brasileiro, a gente tem uma pequena parcela que desse movimento de prospecção até realizar projetos, até realizar venda e até a gente conseguir colher esses frutos, a gente tem uma pequena parcela hoje que a gente se sente assim orgulhoso de ter feito um trabalho até aqui. Legal. Quando você subiu, você nunca subiu para Matopiba, você não tinha nem contato com o agro ainda, foi seu primeiro contato? Meu primeiro contato, cara. E só para contextualizar, quando você foi pela Engeman, o que era, o que você comercializava, o que você ofertava para os produtores? Essa é uma pergunta que muitas das pessoas conhecem a Engeman, que é de Patos, mas não conhecem o que ela comercializa. Rapaz, já vou contextualizar aqui, antes da gente iniciar esse bate-papo, quando o Ismael falou para mim de você, e que a gente tinha organizado de fazer esse bate-papo super engrandecedor, e que a Engeman estava no briefing aqui, eu falei, primeiro, que é Engeman, a hora que eu olhei o nome, eu já falei, é uma empresa conhecida, uma empresa de Patos. Mas eu nem não sabia o que a Engeman tinha atuação no agro e nem o que fazia. Então, essa pergunta, ela é para todo mundo que tem essa mesma visão que eu de o que é a Engeman, o que faz e o que você foi vender lá para cima no agro. Ó, o Magno me falou o seguinte, foi, Jober, eu fabrico caldeira. Eu falei, prazer, Magno, eu não sei o que é caldeira, não. Você tem que me explicar primeiro o que é isso. E aí, na segunda-feira, ele me convidou, isso a gente estava num bate-papo de fim de semana, na segunda ele me convidou, apresentou a empresa, me passou todo o material para que eu estudasse, e daí, claro, antes de ir para visitar alguma coisa, eu já tinha ali algum embasamento. A Engeman é uma empresa... nasceu em Patos de Minas, então é uma empresa da nossa cidade, tem 18 anos de mercado. E o que a Engeman hoje faz, né? A Engeman, ela tem um processo de industrialização de equipamentos para atender a demanda do agronegócio. Em que momento do agronegócio? No pós-colheita, né? Então, a partir do momento que você colheu, vai secar o grão, né? Que é receber o grão que vem da lavoura e vai passar ele no secador, a Engeman vai entregar a energia necessária para fazer a secagem daquele grão. De que forma que essa energia vai ser gerada? Através de uma caldeira, que pode queimar biomassa, lenha, né? Ou através de um queimador de cavaco, ou através de uma fornalha de lenha automatizada. Então, esses produtos são dimensionados, fabricados e entregues, né, saindo daqui de Patos para o Brasil e para o mundo. A Engeman ela já é presente em 9 países fora o Brasil. E nessa trajetória de 18 anos, a Engeman conquistou assim, muito espaço no mercado, né? Por quê? Por ter responsabilidade, é uma empresa que fabrica equipamentos muito grandes, muito específicos e não tem produto de prateleira. Todo equipamento, todo projeto é um projeto novo, dimensionado exclusivamente para aquele cliente. Então, ela começou aqui na região atendendo o segmento do café, né? O café precisava de uma secagem sem contaminação. Quando a gente fala sem contaminação, é sem contato do combustível que está sendo queimado com o grão. Então, a gente meio para explicar para as pessoas entenderem, a gente tem uma troca de calor, né? A gente só entra o ar aquecido dentro do secador e os fornecedores desse secador, que a gente pode citar a Kepler, o Weber, a gente pode citar a Comil, o GSI, a Engeman saiu no mercado para fazer parceria com essas grandes empresas. A partir do momento que elas vendem um equipamento desse, que é o secador, a Engeman entra com a parte dela, que é de gerar energia e entregar a necessidade de energia para esses equipamentos do segmento do agro. Depois que faz a secagem do grão, ele vai tirar a umidade, exemplo, de 22% para 13% a umidade, e aí ele vai armazenar no silo. E o silo aí vocês já conhecem, é o que normalmente a gente vê nas rodovias, né? Grandes unidades, grandes recebimentos de grão. E aí é onde começa a nossa dificuldade, e a gente está aqui para bater um papo
sobre isso. É bacana. E contextualizando isso aí, na verdade, antes de contextualizar essa questão do armazenamento Brasil, essa informação que você trouxe é muito bacana, que nós, mesmo sendo de Patos, né, a gente desconhece a grandeza de algumas empresas como a Engeman, né? Então, assim, a empresa que tá em outros países, que faz parte de uma etapa muito importante dentro do processo de produção, né, agrícola. Então, assim, é muito bacana e fica aqui nosso abraço para o Magno, para todo o time, né? Que realmente a gente tem que valorizar as empresas, principalmente da nossa cidade, que estão fazendo um belo trabalho, né? Ismael, o objetivo nosso, quando a gente começou a fazer essa prospecção, era simplesmente com que a Engeman fosse conhecida nesse mercado. O objetivo nosso não era só realizar negócio, era colocar a Engeman entre as maiores empresas desse segmento. E hoje a gente tem muito orgulho de falar que a Engeman está entre as 5 do Brasil, né? Uhum. E brigando ali num terceiro lugar. Então, hoje uma empresa que é de Patos, nasceu aqui, nós temos o mesmo CNPJ, é o mesmo diretor, Uhum. e é cada vez mais difícil a gente ver isso hoje nesse segmento, né? Porque ele flutua muito. Então, assim, hoje a Engeman, ela tem uma referência, né? E por isso ela tem conseguido tantas parcerias, né? Tão importante durante essa trajetória. A gente vai ter a oportunidade de falar de alguma delas daqui a pouquinho aqui. Não, maravilha, maravilha. Olha aqui, pessoal, só contextualizando aqui, é uma informação da Cogo, Inteligência em Agronegócios. Aqui tem um gráfico bacana aqui, inclusive o Job aqui, que me enviou ontem, falando aqui uma relação entre a safra, né, de grãos no Brasil, a produção de grãos no Brasil, versus a capacidade estática de armazenamento. Então, quando a gente pega aqui em 2022, praticamente 280 milhões de toneladas, né, produzidas para 181 toneladas de capacidade estática de armazenamento. Então, aqui já tem um déficit muito considerável, e quando a gente pega uma prospecção para 2031, a gente está falando aqui essa projeção para 515 milhões de toneladas de grãos, né, para 230 de capacidade de armazenamento. Então, essa diferença, ela vai aumentando ano a ano, né? A tendência é... O que nós temos observado? Quanto mais aumenta a produção, né? Primeiro que a gente está fazendo um trabalho para melhorar a produção por área, né? Por hectare. E a gente tem conseguido, né? A eficiência nossa nesse mercado, na produção por hectare, a gente tem conseguido. Mas, em contrapartida, a gente não tem conseguido atender o armazenamento. Então, cada vez mais o déficit está aumentando, né? E quando a gente fala isso, prejudica, porque o produtor poderia estar ganhando mais, né? As pessoas que fazem o trabalho desde o começo, que é ir lá, fazer o plantio, fazer a colheita, ele poderia se organizar para vender isso no melhor momento, né? Ele poderia aproveitar melhor o tempo da logística, né? Não, porque quando está todo mundo colhendo, o frete está no maior valor, né, Douglas? Está todo mundo, naquele momento ali, o frete está caro, o preço do grão, ele vai estar pagando o preço daquele momento, então ele não tem escolha. E como ele não tem como armazenar, ele é obrigado a escoar, né? E aí, não é só, isso começa em cadeia, ele vai escoar na unidade dele, na fazenda, e as cooperativas vão ter que escoar, porque não consegue armazenar também o grande volume, e o Brasil vai escoar exportando. Então a gente acaba criando uma cadeia para realmente fazer a exportação dos grãos. E direto vocês mesmos já devem ter falado aqui de aumento de preço de carne, né, de suíno, de boi. Por quê? Porque isso reflete direto na cadeia alimentar. Se a gente não tem grão, a gente não tem ração. E se não tem ração, cada vez vai produzir menos, né? Então, produzindo menos, tem a escassez, e aí é a hora que a gente começa a ter o aumento de preço da cadeia alimentar. Então, Legal. Uma outra informação para contextualizar aqui também, que dessa capacidade estática que o Ismael mencionou, segmentando ela aqui, onde é que estão as capacidades dentro do Brasil. Hoje, quem mais possui unidades de armazenamento são as trades, as cerealistas, né, representando 44% da capacidade total do Brasil. Em segundo lugar, já vem as cooperativas, com 35%. As fazendas, as propriedades privadas vêm em terceiro com 14%, e depois fecha aqui com terminal, 7%. Então a gente vê aqui
Esse dado é interessante porque esse déficit que acontece, a consequência é a gente escoar porque não tem aonde armazenar. Escoa, a gente está falando aqui exatamente na palavra que o Ismael encabeçou o título de desafios e oportunidades. Eu peguei um outro dado também interessante de que, tentando entender esse universo, né? Ô, Jobre, você tem mais propriedade de fala, mas por que a gente... Onde é que você enxerga, onde é que está a chave da gente ter parado no tempo, entre aspas? Você falou um pouquinho sobre produtividade aumentando. Você enxerga que... Por que a gente não tem mais silo? Por que a gente não tem mais estruturas para acontecer isso? É falta de investimento privado, falta de investimento público, falta de recurso? Onde é que você enxerga a chave desse ponto? Hoje a gente, desde o começo de um plano safra, às vezes com incentivo, né, tanto para as indústrias, para que elas pudessem aumentar o seu potencial de fabricação, né, que hoje estão todas elas limitadas, né, a gente veio de 2 anos aí com o segmento, esse segmento muito aquecido, todas rodando na fábrica no limite, e mesmo se a gente quisesse hoje abrir uma fábrica, uma expansão, a gente tem o delay do tempo para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro desafio. O desafio financeiro, com certeza, ele tem um impacto muito grande, porque com o aumento de aço, né, com todos esses aumentos que a gente tem acompanhado aí na pandemia, por mais que o valor do grão, né, também tenha aumentado, mas ele, naquele momento, ele tem que fazer algumas escolhas, né? Se ele volta isso para a segunda safra dele, né? Porque, vou citar o exemplo, o Paraná, a gente tem 3 safras por ano. Então não é só uma safra aqui. E aí, às vezes, ele deixa, às vezes, de investir nesse armazenamento para continuar rodando a unidade dele. E no Paraná a gente já tem um pouco diferente, porque a gente tem muita cooperativa, né? E as cooperativas conseguiram fazer um trabalho mais organizado. Então, eu vou citar, tem cooperativa que tem 50, 60 unidades de recebimento. Então, elas conseguem, né, ter um poder de reinvestimento desse capital que ela recebe. Tem cooperativas faturando 20 bilhões por ano. Então, ela precisa de reinvestir. Então, ela já tem uma programação anual que ela consegue, a cada ano ali, criar uma unidade nova para fazer o recebimento desses grãos. Aumentar o armazenamento, a capacidade. Ou aproximar ele das fazendas, né? Por isso que às vezes as fazendas elas vão estar cada vez menores, porque quando você usa o sistema de cooperativismo, às vezes você junta ali, você está bem básico, né? Vou falar por aqui a região nossa, você usa ali 20, 30 pessoas e consegue assim fazer um investimento, porque nós estamos falando de investimento, unidade de recebimento de grãos, a gente sabe que o valor agregado é alto, a gente fala de 10 milhões até infinito, vamos dizer assim. Aquilo pode crescer a cada ano, né, para ele receber. Então, quando você une com pessoas, é como se o Ismael fosse montar um, o Douglas fosse montar outro armazém e eu fosse montar outro. E às vezes um está do lado do outro ali, né, os vizinhos. Então, vamos unir nós 3 aqui, mais alguma turma, para que a gente possa viabilizar, entendeu? Então, os desafios são desde de tempo de pátio fabril, a gente não consegue atender isso tão rápido, né? Os aumentos constantes de preço ultimamente e o plano safra, que hoje a gente quase que 60% desses equipamentos são finamizados. Então o produtor ele depende sim do processo do finame para que possa gerenciar todo esse processo de crescimento dele. E faz parte do Roots ter esse desafio, né, em forma de solução, né, quando a gente começa a conversar sobre essa temática, né, porque o armazenamento e o processo de secagem que está linkado, né, são processos fundamentais e estratégicos dentro do negócio do produtor, né. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, esse processo está sendo terceirizado, né. Aí a gente volta naquela questão. É um momento onde que não tem opção, aí o frete tá caro, tá alto, né? Aí a questão da commodity, não tem muito o que fazer. Eu estava até vendo aqui no vídeo do pessoal aqui, do Kogo, né? Em breve, a soja vai passar a ter a diferenciação qualitativa, né? Teor de proteína, esses aspectos mais refinados
não só pensando em commodity, mas assim como o café tem as suas classificações, a soja não vai demorar muito a entrar nesse tipo de cenário. E a gente vai pensar o seguinte, nós vamos terceirizar esse processo aí de armazenamento, que a gente não sabe como é que é, vai misturar tudo ali, né? E eu tenho dois exemplos assim que vai... Muito bacana isso vai aí, né? ilustrar, Ismael, perfeitamente o que você falou. Ó, vou citar um dos projetos que a gente conseguiu, através da Engeman, criar soluções, tá? A gente tem uma cooperativa no Paraná, na cidade de Guarapuava, cooperativa agrária. É uma cooperativa formada só por alemães, então são 400 alemães que vieram, colonizaram e criaram essa cooperativa. O produto carro-chefe deles é o malte, né? O malte para as cervejas. Aô, Ambev! A Ambev, né, ou a Heineken, através do seu mestre cervejeiro, virou para agrária, né, vamos dizer assim, para a cooperativa, e falou: olha, eu gostaria que o grão, que é a cevada, né, para quem não tem esse conhecimento, para que a gente chegue na cerveja, a gente tem que ter o malte, para ter o malte a gente tem que ter o grão, que é a cevada, tá? Maltear a cevada. Maltear a cevada. Então, a cevada, o mestre cervejeiro identificou que no processo atual, né, que é quando a gente tem uma fornalha com lenha, queimando a lenha e jogando esse calor direto no secador para secar a cevada, vamos dizer assim. É um processo que já existe há muitos anos, né? Esse é o... A gente chama até de artesanal hoje, né? Porque ele não tem padronização da fornalha, né? Mas é o que existe hoje. Se você pegar... Eu chutaria o número aí de 80% a 90% do que existe hoje está nessa solução. Então, hoje no Brasil, a gente queima lenha. Essa lenha... vamos fazer uma paralela ao churrasco. Quando você faz um churrasco, tá queimando carvão, o cheiro do carvão tá indo pra carne, né? Sim. Nesse caso é bom, a gente gosta, entendeu? Mas quando você tá queimando lenha e jogando essas impurezas na cevada, né? A gente acaba contaminando esse grão. Então, o mestre cervejeiro falou: olha, eu quero a cevada com uma secagem indireta, né? A hora que falou secagem indireta, nós estamos falando da Engeman, entendeu, pessoal? Por quê? É onde que vai entrar o processo da Engeman, que vai vir com tecnologia, com solução, com automatização, para que você possa fazer uma secagem dessa cevada sem contaminar ela. Então, numa linguagem muito popular, nós não vamos ter uma cevada contaminada e não vamos ter alteração de cheiro, a cerveja vai ficar com gosto bom. Resumindo. Entendi. Então, assim, casa muito com o que o Ismael está falando. Na hora que a gente começar a falar que o milho precisa de uma proteína, né, que a soja precisa de preservar a proteína dela, e você tem ganho da proteína, nós estamos falando que a ração vai melhorar, né? Que o tempo de permanência do suíno ou do frango nas matrizes, ele vai diminuir. Então, nós estamos falando que essa cadeia vai ter ganho. E quando a gente fala de ganho, a gente está falando de resultado financeiro. Então, melhorou as soluções de secagem, você consequentemente está melhorando a entrega final do produto. Está comendo melhor, está hidratando melhor, ele está permanecendo menos tempo ali no confinamento, vamos dizer assim. Então, tudo isso vem da solução lá atrás, pensada através da automatização dos maquinários, que sai daqui da Engeman, cara. Muito desses processos são locais aqui, as soluções, e por isso que eu digo que a Engeman tem uma importância muito grande hoje nesse cenário do agro. Dentro desse universo eu tô entendendo aqui que é uma mudança na metodologia de secagem, né? Não tô falando uma metodologia artesanal que é direta, e a solução para o mercado agora é uma secagem indireta. Correto. É uma tendência, isso é uma tendência a nível Brasil para essa nova tecnologia ela ser substituída, ou como é que tá esse movimento? Porque pelo que eu tô entendendo, que vem na minha cabeça assim, é que a gente tá melhorando o processo, que a gente tá tendo uma qualidade maior no processo de secagem, que aí vai entrar nessa cadeia que você falou de maior eficiência em todo o setor, lá o consumidor final ter um produto de melhor qualidade. Essa tecnologia, ela custa muito mais caro, isso vai ser implantado nos próximos anos. Como é que você enxerga esse cenário desse mercado? Perfeito, Douglas. Alguém tem que pagar a conta para que seja viável, né?
No caso da cevada, quem pagou a conta foi a Ambev. A Ambev pagou mais caro para a cevada ser secada desse formato. Qualidade do produto. Qualidade do produto. Vamos falar de arroz. O arroz, se eu faço o processo artesanal, igual a gente falou, vamos chamar ele de convencional, artesanal, eu posso ter quebra no arroz. Quebrou o arroz, eu estou perdendo. Então, qualidade. Você não gosta de comer o arroz quebrado, vamos dizer assim, né? Então ele passa a entregar aquele arroz para outros processos, mas não para um consumo humano. Então sempre que a gente falar de consumo humano, a gente vai ter que ter um cuidado nesse processo de secagem e é uma tendência a melhorar. E vou te explicar por quê. No Brasil, por que a gente queima lenha, né? Porque o custo com gás é muito caro no Brasil, né? Em outros países não se queima a lenha, ele usa o gás para fazer essa troca de calor. Então, não tem contaminação com a queima da biomassa. O próprio gás substitui, no caso, a caldeira, o trocador de calor, que é o que a gente fabrica por aqui. Então, são as barreiras que a gente encontra também no Brasil com alguns processos, sabe? A gente estava falando de investimento, tem um outro dado aqui também, que o Plano Safra, a gente falou que um gargalo para não ter mais estruturas de armazenamento, beneficiamento, secagem, é o recurso, né? Se a gente pegar o recurso público, ele também é escasso. Aqui, o Plano Safra 21-22, ele disponibilizou para o mercado brasileiro 250 bi. A hora que a gente olha e fala que é um puta bolo de dinheiro, né? Mas o mercado, isso aqui para tudo, né? Isso aqui para plantar, para conduzir, para colher, para comercializar, para armazenar, 250 bilhões. A necessidade da cadeia ela é de 1 trilhão. 1 trilhão. É isso aí. Então, a conta não... Se a gente for esperar recurso público para a gente conduzir a operação, a gente, de fato, vai ficar na mão, né? Ó, eu vim agora de 2 feiras, eu expor direto na Cotrijal, que é em Não Me Toque, inclusive, muito importante, porque a maioria dos gaúchos de Patos de Minas vieram de Não Me Toque do Rio Grande do Sul. E a outra Cotrijal é uma cooperativa lá. Cooperativa. Né? E a outra que eu participei foi da Show Rural em Cascavel. Então, quando a gente vai para essas feiras, a gente meio que consegue ter algumas informações privilegiadas do Plano Safra, vamos dizer assim, de como que ele vai vir, de como que vai vir juros, né? E isso acaba, às vezes, desanimando, porque, assim, o Plano Safra é em junho que ele é colocado no mercado. Ele chega em agosto e ele acabou. Praticamente acabou. Se você já não está com tudo ali colocado, vamos dizer, encaminhado no banco, esquece. Na minha opinião, é muito difícil de você conseguir depois esse recurso subsidiado. Recurso, né? Por quê? Porque ele realmente é muito interessante. Nós estamos falando de... O ano passado tinha juro de 5,5 ao ano, 3 anos de carência, 15 anos para pagar. Então, é excelente. Todo mundo quer. Até eu quero. Uma operação... uma operação de armazenamento. De armazenamento. 3 anos tem uma linha de tem uma linha de crédito dedicada justamente para incentivar para que a gente consiga diminuir o déficit de armazenagem, tá? Então, assim, às vezes o governo, todos os governos sabem da importância disso. Ele tenta aumentar, mas é o que a gente está falando, de 250 milhões para 1 trilhão. Então, não só de armazenagem, mas daí dá para a gente sim ter uma noção dos valores, né? E assim, na verdade, a hora que a gente analisa o cenário governamental, o cenário do Ministério da Agricultura, a Tereza Cristina, existe um baita de um entusiasmo. E quando se fala de armazenamento, quando se fala de logística, a gente fala de insumos, bioinsumos, está na pauta de preocupações do governo, sim. Por o que a gente está falando aqui de armazenamento. Só que a gente tá falando de um recurso que entra em um cano fino e aí a necessidade, a gente está falando de uma adutora. Né? Hoje todo o governo, né, não só esse atual, mas todos os governos, eles reconhecem a importância do agro na balança comercial. Ela tem segurado a balança comercial. Então, se você não destinar recursos para esse segmento, praticamente nós estamos dando um tiro no pé. Né? Porque se você não investe no segmento que está praticamente sustentando a economia, nós vamos investir aonde? Entendeu? Então, assim, e eu vejo cada vez mais a aproximação da informação da importância do agro na mesa do consumidor, porque assim, a gente às vezes hoje está um pouco mais próximo, a gente consegue ter essas informações,
Mas tem gente que não tem noção de como é a cadeia alimentar, de onde vem, por onde passa, qual a importância dela no dia a dia nosso, entendeu? Ô, Jobs, eu vou te falar assim que nós que estamos na cadeia agro hoje já tem tanta dúvida. A gente tá falando aqui de um processo de um universo de armazenamento e secagem. Sim. Eu que estou na cadeia agro há 10 anos, eu tenho um tanto de dúvida. Imagina Sim. quem não tem nada a ver com agro. Imagina quem tá lá, a gente sempre cita o centro de São Paulo, né, como exemplo, para questões básicas e para questões complexas de logísticas, de armazenamento. Mais uma vez, o objetivo de criar o canal de comunicação, mais uma vez, fortalecendo aqui o nosso propósito de tentar diminuir essa distância, né, entre o consumidor e o agro, de maneira geral. O que que eu consegui, assim, nessas andanças minhas, né? Tive a oportunidade de conhecer muita coisa. Assim, em cada região que eu andei, você conhece algo diferente, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem muita teoria, realmente, é importante a teoria, mas o meu foi na prática, entendeu? A minha aula de geografia foi na prática, entendeu? E cada região vai fabricar um determinado produto, tem região que vai entregar suíno, tem região que vai ser a piscicultura, tem região que vai falar de leite, tem região que é madeireira, tem região que é de móveis, tem região... Então, assim, cada região, ela tem a sua importância, suas particularidades, Brasil, né? Entendeu? Eu até comentei com o Ismael nos bastidores a questão do arroz. Quando eu comecei, eu falei, não, o arroz é só no Rio Grande do Sul, né? E depois eu fui conhecer o arroz lá no Tocantins, né? Olha só. E aí eu falei, pô, me explica isso aqui. Falei, não, a logística para vir do Rio Grande do Sul com o arroz até chegar aqui no norte, no nordeste, a gente perdia muito na logística. Então ele paga mais caro na produção no Tocantins, mas ele ganha na logística de entrega do norte e do nordeste, entendeu? E aí foram os desafios para trazer o arroz para ser produzido naquela temperatura que é o Tocantins. Aí é estudar a genética, aí é estudar variedades, é estudar o arroz que eles fazem alagado lá, né? Então, assim, tudo isso, cara, são as diversidades que a gente tem de terra, de oportunidade e de vontade, na minha opinião, né? Vontade. Porque se não tiver vontade, cara, eu vejo, assim, muitos dessas grandes referências hoje que estão no agro, né? De produtores aí com, sei lá, 50, 60 mil hectares em determinada região, mas eles chegaram e viveram ali numa barraquinha, foram para desbravar, né? Não muito diferente dos gaúchos que se alocaram aqui em Patos lá, quando vieram para cá, nas terras de Cerrado, né, Ismael? A eficiência é uma palavra que tá no agro a todo instante, né? E a gente sabe que o brasileiro é um povo diferente, que gosta de trabalhar. E quem está na lida ali do agro mesmo sabe que se não for eficiente um pouquinho a cada ano, com tanta diversidade, né, a gente fica às vezes comprometido em alguma situação. Estava até vendo uma informação bem bacana, que hoje as percas de grãos, desde a colheita até chegar lá na ponta, é em torno de quase 30%. É muita coisa. Então, assim, é muita coisa, né? Então, assim, a gente até expandindo para outras áreas, mas a gente entender que a eficiência faz parte do processo, né? Uma máquina bem regulada, aí você pega as percas que tem desde a fazenda, você pega a rodovia, a gente recebeu no armazenamento, na secagem mal feita, né? A gente recebeu o deputado federal Zé Vitor, a gente falou muito sobre ferrovia, rodovia, esse número de 30% que a gente perde em cereais, a hora que a gente passa para fruta, verdura, isso chega a 50%. Então, a eficiência logística nossa, ainda tem muito a melhorar. Tem um desafio gigantesco. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre armazenagem, sobre silos. Eu queria, você trouxe umas informações legais aqui, principalmente sobre mercado, um pouquinho, mas antes da gente entrar nesse assunto, nessa pauta, vou deixar você tomar uma água um pouquinho, ô Job. Vamos falar aqui um pouquinho. Câmera em mim! Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, quem apoia o nosso projeto, quem está junto conosco em 2022. A Baú está conosco. A Baú é uma empresa que há 37 anos atua no mercado agro brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando essa modernidade dos dias atuais
com todas as suas tradições, as suas raízes. A Baú é referência em vários mercados no exterior e também está presente no mercado interno nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Posiciona o celular no QR Code, na figurinha que está aí na tela, que você vai cair direto nas redes sociais deles. Confere lá. Um abraço, Baú! Isso aí, SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Scala Nutrição Animal evoluiu para SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais sucesso de seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Scala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande ator do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. Exatamente, agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo um investimento e o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com 5 unidades, Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas, e tem um projeto de expansão ainda para esse 2022 para mais 3 municípios, Capinópolis, Pirajuba, ambos em Minas, e Ituverava, São Paulo. Para conhecer mais sobre a Cultura Agromais, é só posicionar também o celular no QR Code ou procurar nas redes sociais por Cultura Agromais. Estúdio Astronauta. Estúdio Astronauta é uma empresa especializada em gestão estratégica de redes sociais, de mídias sociais, desde a criação da identidade visual, conceito de marca, posicionamento, planejamento. Estão localizados fisicamente em Patos de Minas e prestam serviço para todo o Brasil. É isso aí, o diferencial deles, pessoal, o fato deles pensarem fora da caixa, né, no ponto de vista de gestão, criatividade e ação. Então, você que é empresário, quer levar o patamar de publicidade da sua empresa, quer voar nesse ano de 2022, confere lá o material dos caras, é só você posicionar o celular no QR Code que vocês vão conhecer aí o material deles, beleza? E para finalizar, a Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, estão atuando há 9 anos no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives. No nosso cenário agro, eles atuam também com filmagem, captação de imagens via drone. Confere o material dos meninos, é só posicionar o celular no QR Code, vai ver umas filmagens bem legais por lá. Ô Douglas, o que nós temos aí pra turma aí? Vamos falar do Clube Roots, para você que já está dentro do Clube Roots, que já nos acompanha, que já apoia esse projeto. Chegou o momento da gente falar desse nosso movimento, que você que está aí do outro lado da tela já nos apoia. Então o Clube Roots é para você que gosta do nosso trabalho, que gosta do nosso projeto e está do outro lado da tela querendo apoiar esse cenário. Então você pode ajudar a gente desde um espetinho de frango bacon por mês, aí vai até lá espetinho de wagyu, viu, ô Job? Tá chique o Clube Roots. Isso vem salmão logo. Então, para você fortalecer o nosso propósito, auxiliar a gente aí nesse caminhar, participar da gente nos grupos, no nosso grupo de WhatsApp, dar pitaco em convidados e temas, direciona o celular no QR Code e tamo junto. Tem que ajudar a turma, viu, moçada? eu lá do Paraná conheci o projeto, achei muito importante e alguém tem que pagar essa conta para continuar, viu, moçada? É isso aí, apoia a gente, apoia o agro, gente. Simbora. Ô, Job, eu já quero já tocar direto aqui, a gente falou bastante da parte da Engeman, da parte de secagem, e você também atua em parceria com o pessoal da armazenagem, né? Sim, sim. E você trouxe alguns números aqui da Kepler, da Comil e tal. Você trouxe um número aqui que a Kepler fatura mais de 1 bi ano e tem um share interessantíssimo de 40% desse mercado. Sim. Quando eu questionei qual é o desafio, por que não tem mais armazenamento e tal, essa turma já está trabalhando a full capacity há muito tempo, né? A Kepler hoje é o meu principal parceiro, né, de negócio, né? Eu consegui, em Engeman e Kepler, que a gente conseguisse fechar um negócio muito importante para o agro, vamos dizer assim. E pensando justamente nessa melhoria, porque se a gente tem eficiência, a gente consegue ter equipamentos produzidos mais rápido, vamos dizer assim. A gente depende de menos tempo de pátio fabril. Certo. Então a Kepler saiu no mercado para testar a parceria com algumas empresas. E a Engeman, ela foi selecionada
para fabricar alguns equipamentos para a Kepler. Então, a Kepler é uma empresa de capital aberto, multinacional, com faturamento desse ano de 2021 de 1,2 bi, né, com a projeção de chegar a 2 esse ano. Né, Olha só. e muito estruturado a empresa. Então, hoje, o que, que a gente tem? Né? A gente tem muito orgulho de dizer que a Engeman é um parceiro de uma empresa que tem 40% de share do mercado, é uma referência do mercado. Né? E esses equipamentos dessa parceria são fabricados na nossa cidade, na nossa querida Patos de Minas, né? Gerando emprego, gerando renda, gerando cada vez mais importância, né, para a região, né, colocando como um polo agro, né, vamos dizer assim, porque a maioria dos concorrentes da Engeman estão no sul, não estão na região que nós estamos, né? Uhum. E a gente tem que sim valorizar o que nós temos hoje. E claro, essas empresas, por já estarem, nós estamos vindo de 2, 3 anos de muita produção, de muita demanda e de muita escassez, né, de evolução de pátio fabril. E como eu disse agora há pouco, a gente não consegue fazer uma ampliação de um pátio fabril tão rápido, não é assim, não é do dia para a noite. Então, cada vez mais a gente está precisando das parcerias entre as empresas, uma ajudar na outra, né? E por isso eu digo que hoje o trabalho que eu realizo é justamente fazer essa conexão entre as empresas, né? A gente faz isso muito, muito bem nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia ali de unir às vezes as amizades, né? Então por que não fazer isso profissionalmente, entendeu? Eu fui muito bom em sempre receber, apresentar as pessoas, né? Que as pessoas fizessem negócio entre elas, de carreiras, vamos dizer assim. Mas eu nunca tinha pensado em produtos, né? Empresas em gerar produtos. E hoje, eu tenho 7 empresas que eu represento, que eu posso colocar no mesmo negócio, que elas conversem entre si. E, claro, respeitando o espaço de cada um. Eu não vou colocar um concorrente da Engeman para fazer negócio. Sim, né? sim. Cada um no seu segmento. E isso casa muito com o que você falou, Douglas, que esse desafio vai ser constante. O que nós precisamos fazer para melhorar, né? E eu vejo que é automatizar os processos, né? Automatizar o processo de secagem. Hoje, os armazéns, a maioria deles não tem nada na palma da mão, todos eles dependem de operação do operador, né? Você não tem o mapeamento daquela unidade, de quanto que está secando, quanto que está armazenado no silo. Então, a Kepler hoje já tem um equipamento que ela vende, que é Digital. o Sync, que você consegue controlar a sua unidade no celular. Então, você consegue controlar o processo de secagem por um todo a partir do momento que você consegue automatizar ela. Então, a unidade deu um alarme com algum motor, estragou, ele não precisa de esperar o operador ir lá comunicar a gerência, pedir uma autorização para trocar isso, entendeu? No próprio aparelho de celular ou na própria central que tiver, ele já consegue tomar essas decisões. E antes disso, a gente consegue fazer o mapeamento, porque nós vamos ter uma informação de que aquele motor, vou citar o exemplo do motor, né? Ele tem tantas horas de vida útil. Então a gente vai começar a trabalhar com a preventiva. Ó, esse equipamento precisa passar por uma manutenção ao longo de 2, 3 anos. Hoje a gente não consegue mapear nada disso. Vamos falar da caldeira. Caldeira precisa de passar por uma manutenção. Nós vamos programar a parada dela daqui 5, 6 meses, porque tem unidade que roda o ano todo. Então a gente está falando de eficiência operacional. Isso não é isso no padrão hoje, isso não é feito de maneira preventiva. Você vai encontrar isso muito na indústria. Na indústria você vai o nível de automação está bem alto. E quando você fala, já me vem na cabeça que é um monte de computador, que é um monte de tela, falando de todos os processos ali, bem digital. Mas na propriedade, lá na fazenda, ainda é muito manual? Hoje sim, mas vocês vão concordar comigo que a geração que está vindo, ela está muito antenada a tudo que está acontecendo. E ela já nasce com o celular na mão. Então, essa geração, ela vai consumir essa evolução. Ela vai querer essas novidades na palma da mão dela. Para quem já tem estrutura montada lá, de armazenamento, um sistema de secador, dá para adaptar todo esse processo, né? Dá para adaptar. Automatizar, colocar Sim. um sistema induzido. Isso. Por exemplo, um dos parceiros que eu represento, que é a Trinity Solução, ela entra com a solução justamente
de trocar os painéis, de entrar com o desenvolvimento de software, né, de desenvolver software para determinada unidade. Então, a demanda vem de cada unidade. Não tem receita pronta. Ismael, você tem lá 2, 3 secadores, você precisa de saber quanto que cada secador desse está secando e quanto que cada secador desse está armazenando. Uhum. E aí nós temos as estradas, né, que são os caminhos onde que o grão vai percorrer para um secador, para um silo ou para outro, vamos dizer assim. Uhum. A gente consegue hoje, com esse nível de informação, saber quanto que está passando nessa correia, nesse headley transportador, entendeu? Quanto que está no silo armazenado, qual que é a temperatura que está lá dentro. Então, esse movimento é que vai fazer uma evolução, assim, uma virada de chave que eu estou vendo que vai acontecer daqui para frente num movimento de tempo, assim, comparado ao que nós viemos, assim, esse vai ser, assim, ó, muito rápido. Mas por quê? Porque as pessoas que estão envolvendo a partir de agora nesse processo, elas estão recebendo melhor essas informações. Porque antes, com todo respeito ao produtor, ele estava fazendo a vida dele, ele precisava era de resolver o problema, ele precisava pôr comida na mesa, né? Hoje ele já está mais tranquilo, ele já montou a unidade já se pagou, e é um próximo passo para a segunda geração. A humanidade caminha para a evolução em todos os sentidos, né? E no agro não é diferente. Quando você fala aí dessa nova geração, eu não tenho dúvida nenhuma que Tá no digital, esse pessoal vai querer informação. Quem vai assumir as propriedades aí em breve quer informação na palma da mão. E quanto mais informação, quanto mais dados, a gente consegue ter maior eficiência no processo, na atividade. Por exemplo, aqui é mais uma empresa que a gente tem a oportunidade de representar lá no Paraná, tá? Para alimentar, né, a Ingeman e a Kepler, nós precisamos ter cavaco. Cavaco é a madeira picada, tá? E eu preciso de saber a umidade dessa madeira. Hoje a maioria das pessoas não tem o conhecimento de qual umidade está. Quando eu estou comprando uma madeira úmida, estou comprando água. Então estou jogando dinheiro fora. E se eu não tenho nenhum equipamento para medir, né, essa quantidade de água, de umidade, eu vou ficar na mão do fornecedor, não vou, Ismael? O fornecedor vai me vender o cavaco da forma que ele quiser. E hoje a gente já tem tecnologia que vai lá... Mede essa umidade. Mede a umidade. Ele faz um contrato, eu vou comprar o cavaco com umidade de 40%. Se ele me entregar fora disso, eu vou criar uma tabela de deságio. Uma planilha de compensação, entendeu? Então, assim, isso começa a organizar o mercado, né? Esse é um exemplo que eu estou citando de automação. É um ponto, né? A comercialização ali, né? Mas também tem um ponto de regulagem também, né? A umidade mais alta, às vezes ele consegue ter uma regulagem diferenciada também, né? Por exemplo, a caldeira, né? A partir do momento que eu informo para a caldeira, na caldeira tem um software, né? Para coordenar o trabalho dela. Eu informo para esse software que esse cavaco, né? Que é a comida, né? A biomassa, ela está com 40% de umidade. Ela vai ter um range para trabalhar. Se for com 30%, ela vai ter outro processo de trabalho. Então, a partir do momento que eu tenho um medidor informando a umidade, eu posso regular a caldeira. O processo é mais eficiente. Eu for mais eficiente na geração de vapor, a minha indústria gasta menos, eu vou ter uma margem de lucro maior. Agora, explicar tudo isso, sentar uma vez só e explicar tudo isso em uma mesa para o cliente é muito difícil, porque é muita informação para ele. Então, hoje a gente está num processo de cada vez que a gente vem num podcast ou tem a oportunidade de participar de uma feira, o objetivo nosso é só entregar as informações para que ela consiga atingir o máximo de pessoa possível. Para que as pessoas conheçam o que está tendo de novidade no mercado. O trabalho que a gente está fazendo hoje é esse. Eu não me considero um vendedor igual... Eu não sento só para vender, né? Eu tenho um trabalho hoje que é muito mais de informação, de mostrar para ele tudo que está disponível e ele vai falar, poxa, eu não conhecia isso e eu tenho interesse, gostaria de conhecer e vou correr atrás para viabilizar o meu negócio para eu poder comprar. Legal. Gerar soluções. Uma venda consultiva. Gerar soluções. Ô, Job, como é que a turma te encontra aí nas redes sociais? Como é que a turma que ficou interessada em entender um pouquinho melhor desse universo, dessas oportunidades, como é que a turma te acha? Bom,
eu sempre que venho a Patos, a minha base é a Engeman, né? Eu me considero meu grande parceiro hoje é a Engeman. A minha família é de Patos, né? Então eu venho a Patos por 2 motivos hoje: pelos amigos, pela família e pela Engeman. A Engeman fica na Avenida Marabá, né? Subindo ali do lado esquerdo, fácil de encontrar. Nas redes sociais, @Engeman Industrial. O meu agro.locajob, né? Pra gente falar de empresa. E Londrina, quem tiver a oportunidade de passar por lá e querer conhecer um pouco mais da nossa querida Londrina, é a minha base de negócio. Eu falei pro Douglas que a gente vai... Eu falfalei pro Job que a gente vai descer pra lá. Simbora, simbora, Londrina. Então, vamos fazer um especial Roots lá no Paraná. Olha, eu tenho algum lá... Eu não conheço nada lá pra baixo, nada, nem a passeio, nem a Então trabalho. lá criou uma cultura agora que tudo é agro, né? Então tem o agrocorretor, né? O Anthony lá, não sei se você... Agroinfluência. Agrocorretor, aí tem os amigos lá que criaram Agroplay, que é de música, e aí tem um movimento, Londrina tem um movimento do agro na veia. Do assim. agro na veia. Então, assim, eu com certeza vou fazer o meu papel de apresentar para eles a importância do podcast de vocês e eu cada vez mais eu acho que vocês têm que apostar, porque eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo é levando essa informação para casa das pessoas, entendeu? Alô, Paraná, um abraço para vocês, amigos, ó. Estamos aqui em Minas e queremos aí que o Roots chegue aí no sul e nos 4 cantos do sul, né? Legal. Vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal. Opa, aí, ó. Aí sim. Aí sim. Ó, aproveitando, ó, se você gostou, compartilha, já se inscreve aí. Vamos ajudar a turma. Né, Job? Job a gente trouxe de soluções, né? A gente trouxe uns mimos aqui, o Job, dos nossos parceiros. Rapaz, um chaveiro bacana da SCL Agro. Olha que legal, cara. Obrigado, gente. Canetas. SCL Agro. SCL Agro. Lá de Sacramento, Minas Gerais. Aí olha, que importante. Pro agro. Aí sim. E também aqui um presente aqui da Baú. Da Baú. Um café. Pra nós aí, Job. O que tem aí dentro? Rapaz, isso aqui é de fazer inveja de muita gente lá no Paraná, hein? Tem um café. Tem um café. Que café que é esse, o Job? Deixa eu ver aqui. Catuai vermelho? Aí sim. Opa, esse é bom, hein? Aí sim. Café Londrina tem um shopping que chama Catuai. Aí tem uma canequinha. Valeu, Poliana, valeu, Durval, valeu, Eli, Nádia, toda a equipe e todo o time da Baú. E temos aqui um vinho especial, edição Roots. Rapaz, assim... pra você degustar aí com a patroa, com a família. Com certeza. Patos de Minas pro mundo. Aí sim. Esse nós vamos tomar lá em Londrina, né? Aí sim, muito bom. Bom, eu posso retribuir um pouquinho do carinho também? Vambora. Você trouxe pra nós aí. Eu da mesma forma, eu trouxe os parceiros, né? Aí sim. Um bonezinho da Kepler. Obrigado. Pra turma, né? Vamos deixar um pra cada. E a Engeman com um chapeuzinho aí. Rapaz. Como você diz, Ismael, falta só o quê? Falta só a fazenda. O chapéu já tá aqui. Mas Rapaz, é um muito carinho aí dos parceiros que a gente tem. São os meus 2 principais parceiros hoje, que a gente é bem realizado com esse movimento que a gente está fazendo de unir essas empresas aí em prol de negócios em comum. Legal. Obrigado demais, Job. Você quer passar um recado final para a turma? Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria só assim de que quem não conhece a Engeman conhecesse um pouco mais, entrasse às vezes no site, divulgasse a importância da empresa para a nossa região, né? A gente tem grandes produtores locais, né, que às vezes conhecem a Engeman, mas não sabe o potencial que ela tem para entrega de soluções. De Patos de Minas Gerais para o mundo. Para o mundo, é. A gente tem na África, tem na Guiana, tem legal demais. Uma série de países aí que a gente gera negócio. E a gente está também com novos produtos, que é na geração de energia. Então a gente está usando a casca do arroz para gerar energia, a gente está usando a palha e o sabuco de milho para gerar energia. A gente está entregando secadores para grão em espiga, né? E as principais sementeiras hoje do Brasil têm negócios com a Engeman e saem daqui também essa solução de secagem para semente. Né? Legal, maravilha. Então são produtos assim que o trabalho que ela está entregando para o agro é de suma importância para a mesa do consumidor. Legal, bom demais, bom demais. Obrigado, Job. Recado final, maninho? Uai,
Ó, desejar você aqui, ó, muito obrigado por mais um episódio. Fique com a gente, semana que vem tem mais. Não se esqueça, igual o Jober falou, ó, de compartilhar, de se inscrever, de dar o seu like e fazer o seu comentário aí. Estamos juntos, né, meu irmão? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Um abraço. Abraço, Jober. Obrigado.